Selvi. Boa noite a todos. Hoje é o primeiro encontro da disciplina de Comunicação Empresarial e Oratória. Sejam todos bem-vindos. Alguns recados importantes antes de iniciarmos a aula. É que os microfones e as câmeras estão fechados, né? Para uma melhor organização da aula. Mas fique tranquilo, eu sou a professora Carla, estarei mediando, vou acompanhar vocês no chat. As dúvidas referentes ao conteúdo da disciplina pode ser colocado aqui no chat, que a gente vai ter um momento de tirar dúvidas. Pode levantar a mão, né? Que a gente vai ter um momento que vocês vão poder falar e tirar suas dúvidas. Hoje não tem código de presença, fiquem tranquilos, né? Assim que for liberado, vocês serão comunicados. Atenção aos prazos, né? Principalmente as avaliações. A avaliação, ela fica disponível a partir do dia 24 e até o dia 7 do 4, né? Então, cuide para não perder as avaliações, porque não tem reposição, a não ser com justificativa, né? Com atestado médico e outras justificativas legais perante a lei, tá? O acesso, é importante acessar o Teams pelo login institucional, né? É obrigatório. Também é importante que vocês acessem, né, o link da aula pelo calendário acadêmico, né? A gente tem outras aulas, essa disciplina tem outras turmas, né, em horários diferentes, né? Então, às vezes você pode entrar na turma errada, se pegar o link que o colega compartilha em grupos, né? Então, sempre entre pelo link que está no seu calendário, tá? Para não acontecer de você assistir a aula que não é da sua turma. A aula está iniciando agora, Marcelo. Eu sou a professora Carla, professora mediadora. As dúvidas que vocês têm, né? Pode colocar aqui no chat, que a professora vai estar mediando. Professor Felipe, já está conosco? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Estou aqui. Professor, fique à vontade, tá? Prontinho, já tirou todas as dúvidas? Sim. Então, maravilha. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Felipe. Vou estar à frente dessa disciplina aqui de comunicação empresarial e oratória, junto com a professora Carla. Então, costumo dizer que a gente é uma dupla dinâmica. Estou aqui com o professor regente, mas aqui vai ter momentos que eu vou pedir para a professora Carla trazer a opinião dela, eu vou ter minha opinião, enfim, vocês vão participar muito dessa aula. Eu acabei de vir de uma turma cuja disciplina era essa mesma, comunicação empresarial, e não é por nada não, tá? Mas lá a galera arrasou, tá? Então, vamos participar. Eu gosto de uma aula bem dinâmica, até porque, gente, uma aula de bom para todo mundo, porque todo mundo vai participar, a aula vai passar mais rápida e vai acabar mais rápido. Olha só que legal, e muita gente vai aprender muita coisa. Beleza? Combinado? Então vamos a dinâmica aqui, tá, pessoal? Vocês estão com problema no áudio? Vocês não estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Acho que... Tá me ouvindo, professora Carla? Estou, professor. Deve ser alguma estabilidade da internet. Até quem está com problema com o áudio pode entrar e sair para o sistema ele se atualiza, né? Ótimo. Então, pessoal, os áudios de vocês estão travadinho aqui, mas quem tiver que queira falar, trazer algo, algum apontamento, levanta a mãozinha que a gente destrava e vocês falam, a gente deixa travado só para não ficar muito ruído e atrapalhando o andamento da aula, tá? Caroline, sim, aqui é comunicação empresarial e oratória, tá? Uma matéria bem tranquila. Essa é uma disciplina de ordem 2. Creio que tem algumas pessoas aí que podem estar iniciando, né, pela dinâmica da Uniaselv, mas fiquem tranquilos que vai tudo acontecer de uma forma tranquila e já já a gente finaliza essa primeira aula. Então, gente, a dinâmica é: temos 4 encontros. Nesse primeiro encontro, a gente vai trabalhar ali a unidade 1 do livro, tá? Então, eu trago aqui percepções, colocações, tá? Eu vou deixar uma atividade para a próxima semana.
e justamente para que na próxima semana a gente tenha ainda uma aula mais dinâmica ainda, com participação especial de vocês, tá? E já eu coloco aqui no decorrer da aula, eu vou disponibilizar aqui, ok? Pessoal, eu vou compartilhar a tela com o material. E assim que aparecer, eu peço só para vocês me sinalizarem, porque como eu não estou com duas telas aqui, eu não consigo ver vocês, tá? Aviso, professor. Só aproveitando, essa disciplina, ela tem vários cursos, tá? Então, vai ter de RH, administração. Então, fiquem tranquilos, tá? O importante é vocês terem entrado pelo link lá do calendário, tá? É a disciplina de comunicação empresarial e oratória, tá? Então, se vocês entraram pelo link do calendário, vocês estão na aula certa. Professor, já está na tela o slide. Maravilha. Então vamos lá, gente. Então a nossa disciplina é comunicação empresarial e oratória, tá? Mas antes da gente adentrar dentro do assunto comunicação empresarial, né? Primeiro oratória a gente vai ver lá no terceiro encontro, que vai ser um tema até mais rápido de ser visto. Mas antes de entrar no tema comunicação empresarial, eu queria que vocês aí no próprio chat colocassem o que é comunicação para vocês. Então, para vocês, o que seria comunicação? Isso sem pensar na questão do negócio empresarial. Quando se fala de comunicação para vocês, o que vem na cabeça de vocês nesse primeiro momento? Vamos lá, quero ver a participação de vocês aí no chat. Beleza, comunicar, transmitir informações, legal. Ser bem entendida, saber falar, ótimo. Compartilhar ideias. Isso aí, galera. Saber se expressar, ótimo. Interagir. Realmente, tudo isso faz parte ali do processo de comunicação e ele é essencial nas nossas vidas, né? Na nossa vida é um processo essencial, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar a unidade 1 e a unidade 1, né? Além da gente trazer ali todo o contexto de comunicação, a gente vai trazer a aplicabilidade da comunicação dentro do contexto organizacional. Aí a gente traz a comunicação organizacional estratégica, porque a comunicação, de fato, ela tem um papel estratégico dentro da organização. E o panorama da comunicação organizacional, certo? Então, quando a gente fala de comunicação, é essa troca ali entre uma ou mais pessoas de informação, né, ou em busca de alguma informação, que a gente faz diariamente, seja tanto no âmbito pessoal, profissional, enfim, a comunicação, ela é vital, né? Então, quando a gente fala de comunicação, ela é vital em nossas vidas. Sem comunicação, a gente não consegue transmitir, né, a informação e nem obter a informação. Então, ela é essencial no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Bom, então, primeiramente, vamos entender, né? Eu vi aqui ótimas colocações que vocês trazem, né, sobre o que é comunicação, né? E aí, o que seria aqui, né? Qual é o conceito básico da comunicação? Comunicação, ela vai ser um processo fundamental de interações diárias, né? E transmissão de informações, tá? Então, a comunicação, ela é o ato de transmitir informações entre indivíduos ou grupos, tá? E ela pode acontecer de diversas formas. Ela pode acontecer de forma verbal, como está acontecendo aqui entre a gente. Concordam comigo que estamos num processo de comunicação onde o Felipe, eu estou aqui transmitindo informação para vocês. E vocês, nesse primeiro momento, estão tendo uma comunicação escrita. Por quê? Porque vocês estão indo aí no chat e digitando o que vocês acham sobre o tema comunicação, tá? A gente também tem comunicação visual, não verbal, enfim. A comunicação eficaz ela é crucial para a construção de relacionamentos e o funcionamento de sociedades, né? Sem comunicação, qualquer relacionamento ele fica afetado, né? As coisas não funcionam de uma forma clara e leve, né? E aí
na maioria das vezes tem muitos ruídos, esses ruídos acabam afetando esse relacionamento e, consequentemente, o funcionamento como um todo. E aí, quais são os elementos de comunicação? Quando a gente está falando de comunicação, é importante entendermos que a gente tem ali vários participantes nesse processo de comunicação, né? Então, temos o emissor, e quem é o emissor? O emissor é quem transmite a mensagem. Então, neste momento, quem está sendo emissor, que está transmitindo a mensagem, sou eu, o Felipe. Mas ao iniciar a aula, a professora Carla estava transmitindo a informação, a mensagem. Então, ela era emissora, tá? Eu estou como emissor e vocês estão como receptores. Por quê? Porque vocês estão recebendo a mensagem, tá? E o que seria essa mensagem? A mensagem é o conteúdo que está sendo comunicado. Então, tudo que eu estou falando aqui é a mensagem dentro do processo de comunicação. E qual é o canal que está sendo utilizado, né? Qual é o meio que essa mensagem está sendo enviada? Neste momento, o canal que estamos utilizando para transmitir, para fazer esse processo de comunicação, é o Teams, né? Mas pode ser que você precise de encaminhar um e-mail para uma gerência, e o canal de comunicação vai ser o quê? O e-mail. A mensagem vai ser o quê? O conteúdo que está descrito no e-mail. O emissor vai ser você, que vai ter lá o e-mail, né, que vai encaminhar essa mensagem, e o receptor é o destinatário que você tem lá no e-mail. Então, veja, o processo de comunicação, ele sempre vai estar presente em tudo que a gente vai fazer. Seja, mais uma vez, por meio da comunicação verbal, da comunicação não verbal, da comunicação escrita ou da comunicação visual. Ok? Pessoal, até aqui tranquilo ou com dúvidas? Tranquilo, né? Beleza. Maravilha. Alberto e Renata, já eu peço para abrir os microfones, que a gente tem uns minutinhos ali para discutir, tá? Fiquem aí. Bom, a gente entendeu o que é o conceito de comunicação, mas a gente também é importante entendermos ali como que surgiu o termo comunicação, como foi a trajetória, né? Então, a comunicação, ela passou por uma evolução significativa ao longo do tempo, tá? Então, ela começa desde a pré-história, com os primeiros sinais, até a era que a gente vive hoje, a chamada era digital ou sociedade da informação. E cada fase, né, ao longo dos anos, né, ia passando o tempo, foram acontecendo inúmeras inovações e muitas coisas, né, acontecimentos que iam fazendo com que o processo de comunicação ele fosse transformado, melhorado, enfim. Então começa lá na pré-história, né, onde a comunicação era realizada através de sinais e representações visuais. Então, como que funcionava naquela época a comunicação, né? Por meio de desenhos nas cavernas. E esses desenhos, eles transmitiam histórias e informações, tá? Então, essa forma primitiva de comunicação foi fundamental para a sobrevivência e socialização, tá? Depois disso, veio a invenção da escrita, né, que marcou um avanço crucial na comunicação humana. E aí aqui a gente teve, né, a escrita cuneiforme da Mesopotâmia e os ire, vamos lá, que eu sempre travo nessa palavra. Hieróglifos, isso. Do Egito, permitiram ali o registro de informações e ideia, tá? Essa inovação facilitou a administração e a cultura, influenciando o quê, pessoal? As sociedades futuras. Tivemos também a questão da imprensa, então a invenção da imprensa de Gutenberg revolucionou a comunicação, permitindo que a produção em massa de livros,
tá? E isso facilitou a disseminação de conhecimento, de informação, que foi fator impulsionador aí para o processo de alfabetização. Então, a imprensa teve um papel fundamental ali na reforma e na revolução científica. Então, esses foram os principais pontos quando se fala de evolução, de história aí da comunicação. Bom, atrelado ao conceito de comunicação, a gente tem o tema sociedade da informação, que é um tema atual, né? E que é caracterizado ali pela participação da informação em todos os aspectos da nossa vida, tá? Então, neste contexto, há um recurso de extrema valia, né, para cada um de nós. Então, a informação, ela é muito importante, tá? Então, qual é o significado disso tudo, né? Então, que a informação, ela é um recurso fundamental na vida cotidiana, né? Ela impacta desde a maneira como trabalhamos até como nos relacionamos e nos informando. Então, compreender, né, que a informação ela é um recurso fundamental na nossa vida é crucial para navegar no mundo atual. Bom, e aí falando de sociedade da informação, conceito de informação, né, é muito importante a gente atrelar o que vivemos hoje, né, pessoal? Hoje a gente vive num mundo tecnológico, né? Então, se olharmos para 7 anos atrás, lá em 2018, não vou falar 2020, porque 2020 aconteceu a pandemia e a partir daí a gente já começou a, a utilizar mais ferramentas tecnológicas, mas vamos colocar 2018, né? Em 2018, se observarmos, já existia curso EAD? Já existia curso EAD, tá? Mas eram alguns cursos e cursos específicos, né? Não existia todos os cursos como existe hoje, né? Creio eu que só não tem curso EAD Direito e Medicina na Uniaselv, eu acho, tá? Acho que só esses dois que não tem. Mas o que que a tecnologia, né, essa transformação que acontece de uns anos para cá, afetou o meio da educação? Veja só, antes, para a gente fazer uma faculdade, a gente tinha que se deslocar da nossa casa, pegar transporte. Dependendo da pessoa, ia pegar um transporte que demorava muito tempo, ia para a faculdade, gastava com passagem, enfim. Olha a forma como a gente vive hoje, né? Então, hoje, eu, professor Felipe, a professora Carla está de casa, lecionando a matéria para vocês. Vocês estão de casa ou do trabalho, enfim, escutando o conteúdo, participando, interagindo, né? Vocês têm um encontro uma vez na semana. Vocês têm uma gama de ferramentas e informações disponibilizadas pela instituição para vocês. Ou seja, vocês têm ali a trilha de aprendizagem, vocês têm os podcasts, as videoaulas, vocês têm todo um suporte do polo, as avaliações, em sua grande maioria, realizado pelo próprio ambiente, no próprio ambiente virtual. Veja a importância da tecnologia nesse contexto, né? E quando a gente olha para a comunicação, que também está atrelada à educação, a gente vê que a tecnologia ela transformou a comunicação. Ela tem facilitado o acesso, a troca de informações em tempo real, né? As plataformas digitais e redes sociais, né? Mudaram a forma como a gente tem se conectado, né? Então, essa revolução tecnológica trouxe tantas oportunidades quanto desafios, né? Eu costumo falar que a tecnologia é para quem quer uma importante aliada, tá? Então ela vai te ajudar. Se você quer obter algum conhecimento novo, você vai conseguir por meio da internet, sabendo utilizar, buscar as informações. Ah, eu quero fazer um curso. Existem inúmeros cursos gratuitos. Se você não quer fazer no YouTube, tem várias plataformas. Ou existe cursos de um valor bem baixo, que muitas das vezes vocês conseguem pagar, né? E aí eu trago muito o que eu falei na outra turma que eu estava.
É a gente perceber como está o mercado, avaliar como está o mercado e ir em busca do nosso crescimento profissional, pessoal, enfim, tá? E usar a tecnologia como uma importante aliada, né? Para que se tenha esse crescimento, ok? E aí eu deixo uma perguntinha aqui, e aí eu quero a participação de vocês agora. A comunicação no contexto organizacional. A gente já viu aqui o conceito de comunicação, mas e para vocês, né? O que é comunicação aplicada aplicada numa organização? Vamos lá. Lívia está querendo falar? Você levantou a mão, Lívia? Professora, libera o microfone, por favor. Vamos, aí depois a gente fecha de novo, só para o pessoal falar. Pessoal, vamos seguir a ordem de quem levantou a mão primeiro, tá? Então, Renata, A Renata levantou a mão e, e depois depois a a Lívia. Lívia. Isso. Renata, já está liberado, tá? Só precisa permitir aí no seu computador. Acho que a Renata não está conseguindo. Acho que a gente pode ir para a Lívia. Já está liberado também, Lívia. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu estou perdida na aula. Essa aula aqui é sobre marketing digital, é sobre a oratória? Isso mesmo. Comunicação Ah, empresarial e oratória. Não é marketing então, digital. sim. Então tá, então. Agora que eu estou entendendo aqui, porque eu já estava em duas salas aqui, perdida aqui, eu acho que agora que eu encontrei a certa. Não, então tá, Ah, então. Obrigada. nada. Vai ver que você abriu o microfone. Mais alguém gostaria de... o Alberto, vamos liberar o do Alberto. Alberto, liberado. Opa, olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Alberto, muito prazer em conhecer. Seu é? Oi? Como o senhor se chama? O Felipe? seu? Felipe? Isso? E o seu? O É Felipe Carlos. Carla. Isso. Felipe Carla. Muito prazer, Felipe. Alberto, eu não estou te ouvindo muito bem. Muito prazer, Felipe. E muito prazer, Carla, te conhecer. Só isso. Prazer todo meu. Tá. Professor, tem alguns comentários no chat, né? Uhum. Sobre como melhor desenvolvimento no processo dessa organização, saber usar as palavras com os colegas de empresa e melhorar o desenvolvimento, Maravilha. trocar informações com seus colegas, transmitir informações para os colegas da empresa a fim de ajudar no crescimento da mesma, ter uma boa relação. Então, foram vários comentários nesse sentido. Ok. O Beethoven, vou liberar só um minutinho. Liberado. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. É, eu queria tirar uma dúvida, porque eu estava aqui na aula e não estava conseguindo ouvir o início da aula, né? Eu consegui ativar agora. Eu queria saber sobre, na verdade, essa aula sobre marketing digital. Então, essa é a disciplina de comunicação empresarial e oratória, tá? Ela tem vários Sim, cursos, inclusive no seu, que é marketing digital. Então, tem alunos de outras turmas, tá? Então, se você entrou pelo link que está lá no seu calendário do Teams, você está na aula correta, ok? entendi. No caso, essa seria a primeira aula da Dessa turma? disciplina, sim. Sim, dessa disciplina, sim. Sim, entendi. Tá bom, então. Obrigado. Tá bom? De nada. Vamos fazer um combinado, né? Vamos fazer perguntas referentes à disciplina, aproveitar esse momento aqui com o professor Felipe, né? Então, as dúvidas que não são sobre
conteúdo que o professor está passando, vocês podem colocar no chat, pode chamar a professora Carla no privado, que depois a professora responde, tá? Aí a gente consegue aproveitar melhor a aula. Combinado? Combinado? Vamos só deixar o Vitor falar, professora, aí eu retomo aqui. Tá ok. Vitor, tá liberado. Victor Lima? Opa, agora sim. Tá me ouvindo? Sim. Então, dentro do contexto da aula, comunicação organizacional, no meu entendimento, é a linguagem que a organização usa para conectar a cultura dela tanto com o público, quanto com os colaboradores, quanto com outras organizações. Eu quero saber se faz sentido e se o senhor também pode explicar assim, bem direitinho para a gente se está dentro desse meu entendimento. Ótimo. Eu já vou trazer aqui o conceito, mas a sua colocação é excelente. É a forma como a comunicação existe ali entre os departamentos, setores, seja essa comunicação interna ou seja externa. Tá? Eu vou colocar a lâmina aqui e vou trazer um maior detalhamento, tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza, então vi algumas colocações ali e a gente traz aqui para o conceito de fato do que seria comunicação empresarial ou também chamado comunicação organizacional, tá, pessoal? Não pode ser que surja lá numa atividade, a gente está falando de comunicação empresarial, mesmo sentido da comunicação organizacional. A gente tem aqui uma visão macro, tá? E é importante trazer que a comunicação organizacional, ela é estratégica, nas e para a organização, tá? Ou seja, ela vai estar estritamente vinculada ao negócio, tá? Então, a comunicação empresarial desempenha a função de atuar como um processo de relacionamento entre as organizações e seu público, tá? E esse conceito ele vai sendo concebido na medida em que o jornalismo empresarial, nascido da cultura de massa, ele é profissionalizado, ok? E aí, quando a gente fala de comunicação no contexto organizacional, a gente tem ali várias fases, né? Então, a gente tem ali a primeira onda, onde começa com as transformações na era agrícola, né? Depois a gente passa para a Revolução Industrial, e depois a gente vem para a sociedade da informação, que é justamente o momento que a gente vive hoje, tá? Então, quando a gente fala de sociedade da informação, e está ligado a essa era digital, a essa busca pela informação, que a informação ela é fundamental no nosso dia a dia, né? Então, hoje a gente vive essa terceira onda, tá? Bom, e aí, pessoal, eu quero deixar uma atividade para a próxima semana. A gente está aqui nesse meio da aula e a gente já começou a adentrar a comunicação. Eu só vou pegar aqui, porque eu quero deixar como eu deixei na outra turma. Rapidinho aqui. Bom, a gente entende que o processo de organização ele é de extrema importância. Muito importante, muito importante, muito importante, né? Bom, e algumas empresas já passaram por alguns momentos não muito interessante, onde a comunicação ela foi essencial, né, para não manchar a sua reputação, ou para aquelas que não utilizaram a comunicação de fato. Esse tipo de crise, esse tipo de evento afetou a sua reputação, tá? Então, vou deixar aqui, e aí fica a critério de vocês, mas eu acho interessante. Essa pesquisa, eu vou até fixar aqui no chat, tá? Vou fixar. Fazer essa pesquisa justamente para vocês tendo uma visão de como funciona o processo de comunicação em algumas empresas, tá? Então, qual é o intuito dessa pesquisa? Entendermos como foi a comunicação e gerenciamento de crise de empresas que passaram por um grande evento drástico, tá? Então, a gente tem alguns casos, aí a gente tem, por exemplo, o caso da Avoi PES, que aconteceu não tem muito tempo. Temos ali o caso
da Fugini, do extrato de tomate. Temos o caso da Aurora. Temos alguns casos aí mais passados da Gol, da Latam, que aconteceram situações, pessoal, e que de fato essas empresas ou tinham ou não tinha, né, um plano de comunicação eficaz, tá? E aí eu estou pedindo para vocês pesquisar para que na próxima aula a gente utilize um bom tempo do nosso momento ali, para que vocês tragam a percepção de vocês, que vocês comecem a ter entendimento de como que funciona, né, ou como funcionou, né, durante esses eventos a atuação dessas empresas, né, se foi necessário o recolhimento do produto, se não foi, né, como que foi feita a comunicação, se teve algum processo judicial, se tinha um porta-voz. Então, tudo isso é importante entendermos dentro dessa disciplina, tá? Ariane, ok, 1, 2, 3 milhas também, ótimo. José, você pode fazer no caderno, fazer as anotações e a gente vai compartilhar aqui. Talvez não dê para todo mundo falar, mas eu vou pegar alguns casos e vamos trazer aqui para que vocês participem, né? A gente vai trazer aqui para vocês falarem, mas também que não der para falar, participa no chat, né? E fazer uma aula mais interativa, ok? Maravilha. Americanas também. Gabriela, você fala sobre a liberação do slide, né? O que que acontece? O slide ele é de uso interno do professor, então a gente não pode liberar o slide. Mas algo muito melhor do que o slide é você ter a gravação da aula. Olha só que legal. Antigamente a gente não tinha essa possibilidade, tá? Hoje a gente tem. Então você tem a gravação da aula e a aula você vai assistir quantas vezes você quiser. Então é muito mais interessante do que ter só o slide. Beleza? Bruna, não vale nota, vale conhecimento, tá? Então, ó, vale super a pena. Não é porque não vale nota que não vale a pena. Então, vale super a pena, porque vale conhecimento, tá? Luiz, sobre postura corporal, a gente vai trabalhar um pouco isso mais nas próximas aulas, tá? Mas nesse primeiro momento, eu vou deixar essa atividade para vocês, peço para vocês fazerem, tragam para na próxima aula a gente discutir aqui esses pontos. E vai estar muito ligado a essa questão de comunicação organizacional, a postura da empresa, né, as pessoas envolvidas, os ruídos, né? Então, vai encaixar legal hoje, tá bom? Bom, e aí, o que é muito importante quando a gente fala de comunicação? A nossa amiga internet, né? Então, a internet, sem dúvidas, é a tecnologia que revolucionou a comunicação na sociedade, tá? Da informação. E é com base, né? E a internet é uma importante aliada tanto, né? Quando se fala de comunicação interna como externa, né? Então, quando a gente fala de internet alinhada ali à questão da organização externamente, a gente vai estar falando a oferta de produtos nas redes sociais, site de busca, patrocínios, né? E quando a gente fala internamente, da comunicação interna ali, né? Por meio de e-mail, intranets, né? E outros sistemas propícios aí para essa comunicação, essa interação, tá? Então, as empresas utilizam redes sociais para fortalecer sua marca, engajar clientes, né? Além disso, né, desenvolve estratégias de marketing digital que são essenciais para a competitividade. Então, quando a gente fala de marketing, né, a gente entende que o marketing é a ciência que estuda o indivíduo que possui ali uma determinada necessidade, que busca um determinado produto ou serviço para suprir essa necessidade, e o marketing digital vem como importante ferramenta de disponibilização, né, por meio das redes sociais e ferramentas digitais, né, de informações ali referente a produto, com foco em atrair cliente ou fidelizar o cliente.
E aí é essencial quando se fala de vantagem competitiva, né, entre as empresas, tá? E as ferramentas como e-mail corporativo, intranet, WhatsApp, né, otimizando aí a interna, tá? Então, pessoal, comunicação, ela envolve linguagens, tá? E a partir dos recursos múltiplos, né, de linguagem, precisamos desenvolver uma comunicação estratégica dentro das organizações, tá? Como que isso acontece? As organizações elas vão ter que saber utilizar de forma correta esses recursos, né? Justamente com o intuito de transmitir a melhor imagem para o seu público, tá? Então, além de demonstrar preocupação com a opinião do mercado, a organização ela vai ter que se preocupar com o processo de comunicação que existe. Como que é esse fluxo? É um fluxo fluido ou não é um fluxo? Tem muitos ruídos, né? Então, na comunicação organizacional, temos vários públicos que nem sempre são consumidor. Os próprios colaboradores são um ativo muito importante dentro desse processo de comunicação organizacional. Porque, veja só, se você não tem comunicação entre seus colaboradores, como que essa empresa vai se dificilmente isso acontecerá de forma eficiente. Provavelmente será uma comunicação muito falha. Porque se não existe comunicação dentro da organização, fora da organização, provavelmente será uma comunicação muito falha. Então, as organizações elas têm que saber utilizar esses tipos de recurso, tá? E o que seria essa comunicação organizacional estratégica, né? Quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de criar metas, né, para atingimento de um resultado esperado, de um objetivo. Então, você vai utilizar de estratégias para alcançar o que foi definido, tá? Quando a gente fala de comunicação organizacional estratégica, é justamente desenvolver estratégias para que essa comunicação organizacional ela seja o mais eficiente possível. E como que isso vai acontecer? Vai acontecer que quando for lançada alguma mensagem, que essa mensagem ela traga clareza e objetividade, para que as pessoas, no momento que vem esse tipo de mensagem, elas já entendam e já se situem o que está acontecendo, né? O uso adequado dos canais de comunicação, né? Então, a gente tem ali diversos canais de comunicação, entender de fato qual a mensagem deve ser passada em cada canal de comunicação, né? Então, utilizar aqui de forma adequada, vai ser mais uma estratégia para alcançar uma excelente comunicação organizacional. Além disso, a construção de uma cultura de comunicação interna eficiente, né? E aí vocês podem até trazer, vocês que trabalham, como que funciona a comunicação na empresa onde vocês trabalham? Vocês consideram como uma comunicação eficiente ou como uma comunicação não tão eficiente? Uma comunicação falha? Tragam aí, como que vocês avaliam, né? O Gabriel traz que acha bem ótimo. A Gleiciane já traz que acha falha, né? De Loane, isso, eficiente. Marilene, bem dinâmica. A Maria, então a gente vai vendo aqui que tá 50-50, por enquanto. Bem eficiente. Falha, razoável. Ok. Mas o importante é que a gente sempre tem algo a melhorar. Por mais que seja uma comunicação eficiente, a gente tem algo a melhorar, tá? É isso que é importante. E aí, pessoal, quando a gente fala de processo de cultura organizacional ou de cultura de comunicação organizacional, aí vai ser algo mais complexo. Por quê? Primeiro, quando a gente fala de cultura organizacional, já é um tema complexo, tá? Porque o que seria a cultura organizacional, né? Então, são todas as questões voltadas para
Quando a gente fala de cultura, a gente tem um conceito muito voltado para tradição, costume, né? E quando a gente pega essa aplicabilidade da cultura dentro da organização, é o jeito que a organização ela funciona, né? Então é meio que os costumes da organização, né? E muitas das vezes essas organizações elas são falhas no processo de comunicação. Mas quando opta-se por implementar um processo de comunicação que ele seja mais eficiente, né, vai surgir muita resistência, porque nós, seres humanos, por natureza, somos resistentes à mudança, né? Então é importante que a gente tenha essa visão de cultura, que tenha essa visão de mudança, porque de fato, para implementar uma mudança, a gente vai ter muita resistência. Mas aos poucos e com tudo bem fundamentado, né? A organização, as pessoas podem ir implementando e quebrando essas barreiras e no fim ali ter uma comunicação de fato funcionando bem. Bom, então o que seria a cultura da comunicação, né? Então, primeiramente entender que a cultura da comunicação implica na elaboração de um sistema de gestão comprometido, comunicação estratégica com clientes, ou clientes em potencial, fornecedores, colaboradores, entidades de classe, investidores, o público em geral, tá? E o que é importante a gente entender aqui? Que a comunicação, ela é reflexo de um sistema de gestão econômico, tá? Ou no capital para uma organização. Ou seja, sem comunicação, a organização vai ser devidamente afetada, tá? Então, aqui, 3 pontos importantes. Empresas que priorizam a comunicação eficiente fortalecem sua cultura e seus valores. Aí, pessoal, observa bem a pesquisa que eu passei para vocês. E olha esses pontos que eu estou falando aqui, até porque na hora que vocês forem realizar a pesquisa, vocês conseguem aqui já ir aplicando se de fato existe essa cultura de comunicação ou não. Bom, a comunicação, ela reflete a identidade da empresa e influencia sua reputação. Ou seja, se não temos uma comunicação, provavelmente a reputação dessa empresa não está muito legal. Então a gente precisa fazer essa análise, tá? E é importante construir uma comunicação clara e aberta, né? Fazendo com que reduza os conflitos e melhore o engajamento dos colaboradores. Beleza? Bom, e aí a gente tem algumas perguntinhas aqui, tá? Quais são as perguntinhas, gente? Vamos lá. Você conhece estratégias para zelar pela comunicação interna organizacional? Você consegue presumir que impactos os ruídos na comunicação interna pode causar à organização? Que recursos da sociedade da informação podem contribuir para lançar uma imagem organizacional atrativa a clientes e possíveis clientes? E aí eu quero a participação de vocês. Vou colocar aqui bonitinho no chat. E aí, vamos lá. Quem quiser levantar a mãozinha. Já estou quase acabando o conteúdo. E a gente ainda tem quase 40 minutos de aula. Professor, o Gelson levantou a mão, tá? Eu vou liberar ele. Ok. Um pouquinho, Gelson. Microfone liberado, Gelson. Ok, boa noite, tudo bem? Boa Boa noite. noite. Eu achei muito interessante a matéria, né? Que eu trabalho com uma empresa que eles erram muito tentando acertar, né? Com empresas de marketing, né? Eu trabalho no ramo imobiliário, né? Tanto na captação de clientes, como principalmente na divulgação em sites, né?
e todos os portais possíveis de imóveis, né? A gente tem hoje 5.000 imóveis aí em sites, né? Só que eu percebo que essa própria empresa que eu trabalho, eles erram muito, né? Mas muito através de empresas de marketing, né? Que se oferecem até para fazer esse serviço, né? E acaba não dando certo, né? Eles criam uma estratégia para tentar melhorar e acaba não dando certo, né? Então isso diz muito, né, sobre esse assunto que a gente está conversando agora, né, sobre a organização da comunicação e estratégia e tudo mais, né? Entendeu? Então seria isso mesmo, só um comentário aí sobre o que está rolando aqui na aula, que eu acho muito interessante. E isso no dia a dia a gente vê aí que muitas empresas aí, supermercados, lojas, e-commerces, imobiliárias, que acontece isso com muita gente, né? Com muita gente acontece isso aí. Tá bom, professor? Maravilha, Gelson. Ótima colocação. Eu vou deixar todo mundo falar e depois eu complemento, tá? Acho que temos Saron. Meu microfone já Falei está liberado? certo? Tá Sim, liberado. tudo certo, Felipe. Na verdade, eu tenho uma dúvida e também um pedido. A minha dúvida era que tem uma avaliação marcada já para esse mês. Eu queria saber que se esse assunto que a gente está conversando vai estar nessa avaliação. E a segunda é se esse PowerPoint que você mostrou, se você pode jogar ele no chat para a gente estar dando uma olhada e tal, para estudar mais tarde. Tá. Só isso mesmo. Sobre a avaliação, se esse conteúdo estará na avaliação, é isso? Desculpa. Sim, se vai estar nessa avaliação, que a gente já tem uma marcada no polo. Eu já marquei a minha, né? Para dia 29. Sim, vai ter o conteúdo ministrado. Todos os conteúdos ministrados vão nessa do polo principalmente, né? Que vai pegar todo o conteúdo estudado, tá? Sobre os slides eu não posso disponibilizar, tá? Porque é de uso interno dos professores da instituição, tá? Mas como eu falei, a gente hoje tem um recurso muito melhor que a gravação da aula, que você consegue visualizar tanto os slides como todas as interações que a gente faz aqui, e você pode assistir quantas vezes você quiser. Só que os slides a gente não consegue transmitir para vocês, tá bom? Gelson Costa, o microfone está liberado. Acho que ele já foi. Gelson Ele já foi o foi? primeiro. Ele foi o primeiro. Oi, professora, já fui sim, obrigado. Tá, é porque não abaixou a mãozinha. Desculpa, ok. Patrícia, acho que é Patrícia agora. Isso, Patrícia, liberado. Patrícia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Até desconcentra um pouquinho a gente, né? Quando a gente está falando aqui dessa situação. Bom, eu tenho 2 exemplos para tratar. Quando eu era CLT, haviam eram 3 frentes de trabalho. E aconteceu que cada um ficava bonitinho, trancado numa sala. Quando isso acontecia, a informação final, que era o cliente, ela não chegava tão bem, tão esclarecida. E um dia, o dono da empresa disse assim: a partir de hoje, vamos quebrar as paredes, vamos ficar juntos. E eu me fiquei muito incomodada com isso, a princípio. E assim, eu não entendia. E eu até tinha dado um exemplo muito claro para ele, que eu dizia assim, que parecia que eu estava dormindo na sala. Sabe quando vai para casa dos outros, está dormindo na sala, se sente incomodado? Gente, vocês não têm noção do que aconteceu na finalização, que era o cliente. Porque nós sabíamos da notícia ao mesmo tempo, nós conversávamos, discutíamos ao mesmo tempo, e essa comunicação chegou muito precisa no cliente. A nossa comunicação melhorou muito.
hoje eu tenho a minha empresa, eu sou dona de uma imobiliária. E o que acontece lá na imobiliária? O que foi criado lá? Nós criamos processos. Então, o que a gente cria de processo aqui chega no mesmo sentido para o cliente lá. Então, se alguma coisa sai do quadrado, a gente senta, conversa, estabelece e comunica. Então, assim, problema de comunicação hoje na empresa, eu realmente foi para zero. Assim, ficou muito bom. E os corretores, por exemplo, que prestam um trabalho para a gente, que quando eles precisam de ajuda, sou eu e uma outra sócia, a gente atende junto com o cliente, assim, deixando todo mundo falar de uma forma bem clara. Eu sempre digo assim para as pessoas, é necessário a gente se especializar, abrir a boca, falar suavemente, porque às vezes a gente vai com muita pressa também. Então, a gente o nosso raciocínio também tem que acompanhar aqui o nosso tom de voz. Então, esses 2 exemplos aí que eu queria deixar para vocês. Patrícia, adorei seus exemplos, suas colocações, eu até anotei alguns pontos aqui. Você trouxe de uma experiência, né? Então, aqui encaixa legal no que eu trouxe sobre resistência à mudança, né? Então, naquele primeiro momento, vocês trabalhavam em salas separadas. Quando quebraram, o que teve ali? Uma resistência à mudança. Mas, no final, né, foi interessante porque tivemos uma diminuição nos ruídos e vocês começaram a ter uma comunicação precisa. E possivelmente, aí você vai falar se você concorda ou não comigo. Foi por meio dessa experiência que você teve na empresa que você já abriu um negócio pensando em ter um processo de comunicação eficiente e limpo ali entre as partes. Exatamente. A gente até costuma brincar lá na imobiliária que a gente diz que a gente não é baú para guardar segredos. E a gente tem, assim, muita descontração e justamente por causa do processo. Então, como eu falo, assim, eu sou muito de lidar com o diferente, porque é o diferente que me aponta onde estão os meus erros, e eu sou muito aberta a mudanças. Então, isso também é um facilitador na comunicação dentro da minha empresa. Muito. E você traz um outro ponto muito importante que é processo, né? Definição de processo. Eu sou especialista em gestão de processo, então eu sou suspeito para falar, porque para mim processo ele vai otimizar tempo, ele vai melhorar Exatamente. muitas coisas, né? A gente vai ver onde tem os gargalos e com base nesses gargalos a gente vai aplicar a melhoria, né? Então, assim, é muito importante. E teve um outro ponto também na sua fala que me deixou, que você falou que eu gostei bastante, que foi sobre especializar, né, em relação à comunicação, e atrelado a isso, né, quando a gente fala de soft skills, habilidades comportamentais, a gente entende que comunicação é muito importante, mas além disso, eu acho que a escuta ativa é muito importante e está muito atrelada à comunicação, né? Então, acho que são pontos... Desculpa. Não, pode falar. É que os processos, eles otimizam o atendimento. A gente não dá muita importância para isso, mas quando você estabelece metas e você sabe exatamente o que você vai falar, você coloca as palavras-chave para provocar o teu cliente, tu conhecer o teu cliente, tu saber ouvir e economizar tempo. Então, isso deu muito certo na imobiliária. Excelente, muito boa sua colocação, muito bom. Olha aí, pessoal, a nossa colega empresária trazendo um excelente exemplo aí, né? Muito bom, Patrícia. Espero ter ajudado, mas é bem legal a gente também, principalmente, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e por que eu tenho que fazer. Então, assim, se você tem essas perguntas básicas, você não tem por que estar atrelado no seu chefe, porque você vai saber por que você está ali, o que você tem que fazer e por que você tem que fazer. Excelente. Então, hoje, meus corretores, depois que passam por treinamentos, eles começam a andar muito sozinhos. E eu tenho o maior orgulho deles. Você que dá os treinamentos? Na maioria das vezes, sim. Sou eu e uma sócia. Eu cuido da parte toda comercial de vendas, de financiamento bancário, e ela cuida da parte de locação. Mas nós sabemos tudo o que acontece. Maravilha. Excelente. Mas os processos, geralmente, sou eu que treino.
muito bom, Patrícia. Obrigado pela Muito participação, obrigada. excelentes colocações, viu? Temos mais alguém? Tá? Beethoven, tá liberado. Beethoven, tá liberado. Beethoven Jesus. Opa, tá me ouvindo? Sim. Agora sim. Sobre esse assunto aí, eu trabalhei numa empresa como design, uma empresa de roupa, durante 2 anos, e o que faltava muito na empresa era a comunicação entre o dono da empresa e os funcionários, né? Em relação ao marketing mesmo da empresa, na área da gente lá como design. E a empresa, como estava começando, praticamente começou tudo errado, né? Em relação à comunicação. E hoje a empresa, com 2 anos apenas, que foi logo quando lançou Eu Entrei na marca, já faliu, né? E eu tenho certeza que acho que foi por falta de comunicação mesmo entre o dono da empresa, né, com os funcionários, e, e falta de conhecimento, né? Eu conheço um pouco sobre marketing, assim, que eu como trabalho como designer, a gente querendo ou não, tem que aprender, né, um pouco, para poder fazer os trabalhos. E eu acho que, em relação à comunicação entre o funcionário da empresa, tinha que ter uns conhecimentos básicos, contratar pessoas profissionais para passar alguns conhecimentos para os funcionários que trabalham na área, né? Eu acho que isso seria muito importante, pelo menos um momento de um curso básico, com alguém que entenda, tipo, contratar alguém do marketing e trazer isso para alguns outros funcionários, né? Aí é isso. Maravilha. Ótima colocação. Vamos passar para eu tenho algumas pessoas aqui. O Rodrigo e depois o Vanderlei. Aí depois de vocês dois eu vou finalizar o conteúdo. E aí finalizar a aula, tá? Rodrigo. Rodrigo, se você estiver falando, a gente não está te ouvindo. Seu Tudo microfone tá bem? liberado. Boa noite a todos. Já liberei o microfone ali, gente. Beleza. Então, eu trabalho em salão de beleza, tenho salão de beleza, né? Trabalho também com o YouTube, com a parte de rede social. Eu vejo assim, quanto mais simples for a comunicação, quanto mais você entender a sua persona, que seria o seu público, né? A pessoa, o público-alvo que você quer chegar, mais fluida e mais fácil a maneira de conversar, né? Porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa, tipo, ele está te procurando porque ele não entende o conteúdo e talvez você vá, às vezes, com um conteúdo muito técnico, uma fala muito técnica. Por quê? Porque é do teu ramo, você conhece aquilo, e na hora de você falar com ele, você vai da maneira que você entende, né? E às vezes essa informação não vai chegar da maneira que tem que ser chegue no seu cliente, né? Na pessoa que você tem, na pessoa que você quer chegar, basicamente, né? Então, acho que quanto mais simples, mais fluido e mais fácil a comunicação, melhor vai ser a tua venda, melhor vai ser o entendimento do seu cliente e melhor vai ser o trabalho em equipe, né? Para fazer uma comunicação bem próspera, bem produtiva, né, gente? Eu acredito que seja mais ou menos isso. E aí acaba sendo uma comunicação estratégica, né? Uma comunicação clara, objetiva, muito do que você trouxe, né? Acaba que você indo nesse caminho, você acaba tornando a sua comunicação bem estratégica ali, de Bem fato direto no que ao você ponto, almeja, né? né? Isso mesmo. Exatamente no que você almeja com o seu cliente, com
com o seu pessoal de trabalho, né, para ficar uma comunicação bem produtiva. Isso mesmo, Rodrigo. Vanderlei? Vanderlei, se você estiver falando, tá no mudo também. Melhorou agora? Agora eu te escuto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, o pessoal colocou para mim ali a maioria em torno de cursos, comunicação, e no começo lá o professor falou em como as empresas colocam isso. Bem, tem o exemplo bastante simples que o pessoal coloca ali nas empresas, o tal missão, visão e valores, né? E as reuniões sistemáticas para o pessoal seguir as diretrizes da empresa. Eu acho que mantendo isso alinhado, sai para a rua, né, fora da empresa, uma comunicação sucinta, assim que o pessoal entenda bem, porque tem que começar nos funcionários, né? Eu acho que é isso, que cumprindo as diretrizes daquilo que a gente que está ali nos valores, na missão da empresa, ali na visão, eu creio que é um meio caminho para uma comunicação correta lá fora. E é isso, pessoal. Boa noite. Maravilha, Vanderlei. Muito atrelada à questão do planejamento estratégico e da organização, concordo, sim. Temos mais duas pessoas. Deixa eu só ver quantos slides faltam, só para mim terminar, pessoal. Tá. Eu vou deixar os dois falarem e eu finalizo. Lara? Lara, não te escuto. Então, vamos para o Josué. Boa noite, professor Felipe, e boa noite, professora Carla. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Que bom. Eu tenho para compartilhar com vocês, né, com todos que estão na sala, sobre a primeira pergunta, que seria sobre: você conhece estratégias para zelar pela comunicação interna organizacional? Eu teria um argumento que seria que nós precisamos quebrar nossas verdades absolutas, né? Quando a gente convive em um ambiente corporativo, a gente tem que entender que a nossa verdade ela nunca vai ser absoluta, porque nós teremos várias pessoas pensando, né? Várias pessoas opinando. Então, se a gente olhar para o todo, entender que há formas diferentes de ver a vida, de ver alguma solução, todas serão reais, entendeu? E só teremos que entender como que a gente pode agregar valor nesse lugar, nessa corporação, nessa empresa, ampliar o olhar mesmo, trazer diversidade para essa situação. E é só isso que eu tenho para dizer. Muito bom, Josué. Muito legal. Muito legal, muito interessante a sua colocação. Eu concordo, né? Existem inúmeras pessoas, cada pessoa tem seus princípios, enfim, e não existe verdade absoluta. Bom, só ficou a Lara, mas eu acho que a Lara está com problema de áudio. Qualquer coisa, Lara, coloca no chat, tá? Pessoal, e vamos finalizar aqui o conteúdo, né? Então, muito boas colocações, todas as colocações frutíferas, né? Então, muito boas mesmo. Como eu falo aqui, é sempre uma troca muito boa. E para finalizar, só trazer aqui do panorama da comunicação organizacional, né? Então, as organizações, gente, elas podem ser tanto públicas ou privadas, tá? E os termos comunicação empresarial, comunicação organizacional, comunicação corporativa ou comunicação nas organizações, eles vão ser sinônimos, então se aparecer vai sempre se tratar do mesmo tema, que é a comunicação dentro da organização, tá? E como que essas comunicações são realizadas tanto para o público interno como para o público externo, tá?
Então, para divulgarem seus produtos ou serviços, seus posicionamentos, sua identidade, engajando o público almejado, as organizações sempre precisarão de uma comunicação estratégica. E essa comunicação, né, ela costuma ser uma atividade multidisciplinar, não tem só um envolvido. Então, vai envolver métodos e técnicas de relações públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, propaganda, promoções, pesquisa, endomarketing, né, o marketing interno e o próprio marketing, né? E aí, por fim, tem essa perguntinha que eu vou deixar aí para vocês pensarem e trazer juntamente com uma pesquisa que eu pedi para vocês fazerem para a próxima aula, que é: quais resultados você acredita que uma comunicação organizacional estratégica pode trazer às empresas? E vocês podem pegar essa pergunta, pessoal, e atrelar lá quando vocês fizerem a pesquisa. Será que houve uma comunicação estratégica aqui para que essa empresa saísse dessa crise mais forte e não mais fraca, tá? Então, fica aí, aqui temos as referências utilizadas para esse material, tá? Recados importantes, né? Realize as autoatividades, pessoal, então não deixe, não acumulem, né? Utilize a trilha de aprendizagem da disciplina. Eu costumo falar que aqui é uma via de mão tripla, tá? Onde tem eu e a professora Carla como os mediadores aqui da disciplina, trazendo um pouco de conhecimento, onde a gente tem um professor titular, onde ele formula o material e disponibiliza o material, e onde tem vocês, né? Então, cada um tem seu papel, e vocês são o principal ator dessa jornada, né? Então, vocês têm que se dedicar, fazer exercício, utilizar as ferramentas que a gente disponibiliza, fazer as autoatividades, as provas, tá? Aí vocês podem utilizar os recursos disponíveis no AVA, bem como os canais de atendimento. Ok, pessoal? Bons estudos. Quem tiver dúvida, estamos abertos a tirar essas dúvidas, tá? Uma turma bem cheia hoje, né? 219 pessoas. Muito legal. Professor, a Érica pediu se o professor pode voltar no slide da pergunta. E também tem mais uma dúvida aqui. Deixa eu voltar aqui no chat. A da Jaqueline. Ela perguntou se as aulas vão ser divididas em oratório e comunicação. Tipo, 2 para cada conteúdo. Não. Seguindo aqui a forma como é dividida a disciplina, a oratória acaba sendo apenas um tema dessa disciplina. Então, no terceiro encontro, a gente vai ter um momento para trabalhar oratória. Como eu falei lá no início, o nosso quarto encontro, pessoal, eu costumo fazer uma revisão de tudo que a gente trabalhou, tá? Então, eu faço uma revisão para que você tenha ali, né, mais uma aula com o conteúdo trabalhado, para que vocês possam ver e fazer a prova, né, com mais informações ainda, tá? Sobre a pergunta, eu vou colocar no chat também, tá? Professor, a Lívia também perguntou se tem como falar um pouco mais sobre ruídos. Tem sim. Lívia, isso, Lívia. Lívia, então, dentro do processo de comunicação, e aí eu apresentei que a gente tem desde o emissor até o receptor, né? Então, nesse processo de comunicação, se não for um processo eficiente, né, no decorrer dessa comunicação, sempre vai ter alguns ruídos. O que são os ruídos? Os ruídos são barreiras que, porventura, pode afetar essa mensagem que foi disponibilizada pelo emissor. Então, qual o intuito? Né? O intuito é que tenha um processo de comunicação eficiente, onde exista o mínimo de ruído possível. Quando eu achei muito legal o exemplo que a Patrícia trouxe das salas divididas, né? Que cada pessoa tinha uma sala. Essa divisão de sala muitas vezes poderia ter causado algum tipo de ruído ou uma comunicação onde as coisas não aconteciam de fato como eram para ser. A partir do momento que quebra as paredes e junta todo mundo, o intuito é ter um processo de comunicação eficiente e sem ruído, para que todas as pessoas estejam recebendo a mesma informação, né? E todos estando ali no mesmo sintonizados, né? Ali
em extrema sintonia, tá? Então é importante que se observe se ocorrem muitos ruídos, se sim, criar mecanismo para evitar esses ruídos e ter um processo de comunicação mais eficiente. Ok? Ok, professor, teve mais uma pergunta aqui. O chat é muito rápido, aí a gente se perde aqui. Deixa eu voltar. Acho que perguntaram sobre o que é para pesquisar. O professor tinha colocado no início da aula que era para trazer para a próxima aula algum caso de alguma empresa que teve que usar a comunicação por algum problema que eles tiveram e alguma coisa drástica que aconteceu e eles tiveram que. Como é que eles usaram, como é que eles saíram daquele problema, né, professor? De Isso. forma que eles se portaram em relação àquilo, em relação aos seus clientes. Isso mesmo. Eu até fixei aí no chat, tá, pessoal? Tá fixado aí, tá? Mas é isso mesmo que a professora Carla falou, tá? Eu acho que a Juniane perguntou assim, essa atividade da aula serve para colocar no AVA? Essa atividade, ela não vale nota, mas vale conhecimento, tá? O dilema do professor não vale nota, gente, mas vale conhecimento, então é importante. A aula vai ficar gravada? Sim, a aula fica gravada e você consegue acessar, tá, Fabiana? O Gideu traz aqui, os ruídos são os efeitos da falta da boa comunicação, então. Sim, isso mesmo. Ou alguma barreira que existe ali nesse processo e que precisa ser trabalhado. De Loane, né? Então, a comunicação organizacional, a gente já viu que é o processo de comunicação que existe dentro da organização, e ela pode ser interna, quando a gente fala interna, é ali dentro da organização, entre os colaboradores, porque vocês concordam comigo que existe uma comunicação dentro da organização, onde a gente que atua nela vai se comunicar uns com os outros para tratar de assuntos diversos? Então, essa é a comunicação interna. A externa, ela já é da organização com os agentes externos. Então, pode ser com o órgão regulador, pode ser com o governo, né? Pode ser com outra empresa, pode ser com a consultoria, tá? Então, essa é a diferença. Maravilha. Vamos lá, Miguel. Miguel, com essa nova dinâmica aqui da Uniaselv, né? Antes a gente tinha professores para o semestre inteiro, né? Hoje a gente está tendo mais professores especialistas para cada disciplina. Então, provavelmente, depois dessa disciplina, né? Pode ser que eu continue ou não, assim como a professora Carla, pode ser que ela continue ou não. Vai variar de como vai ser dividida as disciplinas, né? Então, pode ser que vai variar. Não é certeza que a gente continue com vocês na próxima disciplina, tá? Aí sobre a presença, acho que a professora Carla pode falar melhor sobre isso. Acho que a professora Carla travou. Bom, pessoal, sobre a presença, nesse primeiro momento a gente não está lançando presença, então fiquem tranquilos, participem da aula. Acho que é de suma importância a participação da aula, tá? Eu acho que é uma troca muito legal, né? Eu falei assim, eu cheguei falando assim, eu não quero turmas competitivas, mas eu cheguei falando que a minha outra turma tinha muita gente participado. E aqui não foi diferente, muita gente participou. Isso é legal, que permaneça assim e que as aulas permaneçam assim, tá? Gente, acho que a professora Carla caiu e aí eu vou respondendo vocês, tá? Luiz, você falou que ficou meio perdido hoje na aula no início, mas achei minha sala, ok, ótimo. Beleza. Pessoal, então, para finalizar, vamos ter. Eu acho que a professora Carla deve inserir depois, tá? Mas só para finalizar, eu queria que vocês reagissem aí com os emojis, né? Ou digitassem no chat o que vocês acharam da aula, da dinâmica da aula, né?
Até para a gente ter esse feedback aí de vocês. Oi, professor, voltei. Desculpa, Oh. minha internet caiu. Ah, sim. O pessoal perguntou se a gente tem algum formulário de avaliação da aula. Tem, eu vou encaminhar aqui no chat um link de uma enquete para avaliar a aula ao vivo, se vocês gostaram desse modelo, se gostaram do professor Felipe, da professora Carla. Peço desculpa porque caiu a minha internet e tive que sair e entrar novamente, mas a professora já vai encaminhar. Referente ao código de presença, não tem hoje, tá? Então fiquem tranquilos. Maravilha, professora. Eu pedi aqui para eles colocarem no chat o que eles acharam com os Legal. emojis aí. E não esqueça de responder a enquete, tá, gente? Por favor, mas assim, muitos elogios. E é isso, gente. Semana que vem a gente tem mais aula. E é isso, por hoje, da minha parte é isso. Não sei se a professora Carla quer acrescentar mais alguma coisa. Então, só para lembrá-los, né, que a avaliação da unidade 1 já está disponível, então vocês já podem realizar, né, não deixe para a última hora. Fiquem atentos ao calendário acadêmico de vocês, ok? E qualquer dúvida, né, pode entrar em contato com a professora pelo Fale com o Mediador, né, dentro do seu ambiente virtual, ou aqui pelo Teams também pode me chamar que eu vou estar à disposição para respondê-los. As aulas gravadas, elas ficam disponíveis aqui no chat, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo, que parece que tá travado aqui. Tá um pouquinho travando, professora, mas a gente está te ouvindo sim, tá? Então, tá joia. Professor, muito obrigada pela aula, obrigada, né, pela parceria, né, a gente se encontra na próxima semana. Isso aí, pessoal. Bom descanso. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.